Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, segunda edição de hoje, segunda edição para a gente falar sobre o nosso Vasco da Gama. Vamos falar sobre Léo Jardim, né, o assunto do momento aí, Léo Jardim que recusou mais uma proposta de renovação do Vasco, as informações inclusive é que Léo Jardim está pedindo um salário aí de acima de R$1 milhão. A gente vai falar sobre isso aqui. A gente vai falar sobre Felipe Coutinho também, né? Informações aqui sobre o contrato dele com o Aston Villa. O contrato dele pode ser rescindido e aí o Vasco teria um caminho livre, né? Para poder ficar com Felipe Coutinho. Atualização também sobre o Brian Rodrigues. Tudo isso depois da vinheta. Antes da vinheta eu conto com você deixando o like, que é importante. E conto com você se inscrevendo também aqui no canal, se você não for inscrito, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, rodou a vinheta. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo. Começo esse vídeo aqui falando da FUT Fanatics, que é a parceira aqui do nosso canal Machão da Gama. Bom, tá chegando o Dia dos Namorados, se você ainda não sabe o que comprar, né, para sua companheira, para o seu companheiro, FUT Fanatics eu recomendo, tá? Você compra, recebe no conforto da sua casa e utilizando o cupom Machão da Gama, tudo junto, você ainda ganha 7% de desconto em todo o site, beleza? A FUT Fanatics é parceira aqui do canal Machão da Gama. Bom, vamos começar esse vídeo falando sobre Felipe Coutinho. Ontem, o Amodeu, que é o CEO da SAF do Vasco, falou sobre a permanência, né, de Felipe Coutinho, que é a intenção do Vasco permanecer com o jogador, que é a intenção do Fernando Diniz também contar com o jogador, mas ele disse ali que o Coutinho é uma situação que ele tem contrato com o Aston Villa da Inglaterra, né, e tem que resolver essa situação com o Aston Villa. O Coutinho está no Vasco por empréstimo, o empréstimo termina agora no meio do ano e, na teoria, ele voltaria para o Aston Villa, que é o clube que tem os direitos do jogador. Porém, uma informação que vem da Inglaterra, né, é que o Aston Villa deve rescindir o contrato com o Felipe Coutinho. Aston Villa deve encerrar o contrato com o Felipe Coutinho. O clube inglês está buscando se livrar de atletas que têm alto salário, né, para poder abrir espaço no orçamento devido à não classificação da equipe para a Champions League. Então vai ter alguns cortes lá no Aston Villa. O Coutinho é um jogador que, enfim, tá evidente, tá claro que não tem condições de performar numa Champions League, então assim, não faz nenhum sentido para o Aston Villa continuar pagando o salário, né, do Felipe Coutinho. Então a tendência é que ele tenha o contrato rescindido lá e aí ficaria com o caminho livre, né, para o Vasco negociar um contrato em definitivo com o jogador. Acho que a única possibilidade do Coutinho não rescindir o contrato com o Aston Villa é caso algum clube, talvez dos Estados Unidos, a MLS, futebol lá do Catar, da Arábia, alguma coisa do tipo, chegar com uma proposta para comprar o Coutinho do Aston Villa. Aí com toda certeza o Aston Villa ia liberar, né? Pô, tá chegando proposta para vender, ia rescindir de graça, é melhor vender. Mas não chegando nenhuma proposta, a tendência é que realmente esse contrato do Coutinho com o Aston Villa seja encerrado e aí o jogador permaneceria no Vasco, né? Porque vai ficar livre de contrato e é só o Vasco realmente oferecer um novo contrato ao jogador. Ele tem a intenção, né, de ficar no Rio de Janeiro por conta de negócios pessoais, está abrindo seu instituto ali na zona oeste do Rio de Janeiro. Então, assim, a vontade do Coutinho também é permanecer. Acredito eu que o Vasco não vai ter muitas dificuldades para poder negociar a permanência de Felipe Coutinho em São Januário. É isso, né? Mas tem que resolver esse imbróglio aí com o Aston Villa. A tendência é que o contrato dele com os ingleses seja rescindido. Agora, a gente vai falar sobre uma permanência que cada vez mais está ficando incerta, que é a de Léo Jardim. Inclusive foi o assunto aqui do vídeo anterior. O staff do Léo Jardim recusou mais uma proposta, né, de renovação do Vasco da Gama. O Vasco ofereceu uma renovação ao jogador até 2030, mas foi recusado ali pelo staff do atleta. Ele que tem contrato, né, com o Vasco até o final dessa temporada, mas tem uma cláusula ali de renovação automática, onde renovaria por mais uma temporada. O Vasco quer o Jardim por mais tempo, já ofereceu 4 propostas ao jogador e as 4 propostas foram recusadas. De acordo com o Lucas Pedrosa, jornalista do SBT, os empresários, né, o staff do Léo Jardim,
estão querendo ali um salário para o jogador acima do R$1 milhão, que o Léo Jardim ganha um salário na casa de 1 milhão, 1,5 milhão por mês, o que é uma coisa fora da realidade do Vasco, ainda mais para um goleiro, né? Eu vou colocar na tela as informações do Lucas Pedrosa. Ele trocou de empresário no ano passado e o empresário que ele está atualmente é um cara que é bem complicado. Essa aqui é a grande verdade. E é um empresário que acha que o Léo Jardim tem que ganhar R$1,5 milhão. 2 milhões de reais, fora luvas para renovação e tudo mais. E o Vasco não vai pagar R$1,5 milhão pro Léo Jardim. Esse que é o ponto. O salário oferecido, né, pro Léo Jardim é o salário do Verratti. Qual é o salário? Pode Cerca falar? de R$800 mil. É mais ou menos isso. É isso. o maior salário do Vasco? Tirando o Paê, que agora foi embora. Sim. E o Felipe Coutinho, que é um caso à parte. Que é o Felipe Coutinho. Ele se tornaria o maior salário do Vasco. Perfeito. Entendeu? Junto com o João Vitor também, que ganha um alto salário, mas por um contrato feito anteriormente. Então, assim, a realidade é a seguinte: recusou, não tem nada definitivo de recusa. É uma contraproposta. Perfeito. Eles fizeram uma proposta antes daquele jogo da Copa do Brasil, do Operário, que era isso que eu tava falando. Era um salário muito astronômico, acima de R$1 milhão. Só que o Vasco não tinha respondido ainda. O Vasco retornou, fazendo uma proposta, como eu falei aqui, na casa do salário do Verratti. Assim é a aspa, tá? De uma fonte da diretoria. O Léo Jardim está recebendo uma proposta até 2030, que começou em 28, foi para 29 e chegou a 2030, ou seja, mais tempo de contrato, mais estabilidade para o jogador, na casa do salário do Verratti, que é o maior salário do elenco, tirando o Paê, que vai embora, e o Felipe Coutinho, que, repito, é um caso à parte. Então, assim, Léo Jardim, toda a gratidão a você. Um cara que foi muito importante pro Vasco, que eu rasgo aqui o tempo inteiro. 2 anos dos últimos 2 anos aí, sem dúvida alguma, é um dos 3 melhores goleiros do Brasil. Sou muito grato. Mas esse negócio de faz proposta, recusa, faz proposta, recusa. Eu acho muito mais fácil ele ser honesto com o clube e falar assim, cara, eu não quero mais ficar. Vamos tentar achar uma proposta para eu sair? Ou eu não quero mais ficar. Ele tem uma renovação automática, que ele vai se jogar mais jogos, renova até o final do ano que vem. Então, assim, renova, que seja, joga o que tem que jogar, mas fala, Vasco, deixa claro aqui pra você, eu não quero mais ficar. Vamos em união com o clube e com a diretoria também, com o empresário, buscar uma nova proposta e principalmente ser honesto com o Vasco para que o Vasco possa buscar um goleiro na janela de transferências agora. Porque assim, eu quero perder o Léo Jardim? Lógico que não. Quem quer perder o Léo Jardim? Quem não quer ter o Léo Jardim no seu time? Mas ficar nessa novela também. E ele já disse que quer ficar, mas aí disse que quer ficar e recusa a proposta e faz contraproposta. Então assim, com todo o respeito, Léo Jardim, você, antes de chegar ao Vasco da Gama, ninguém conhecia. Era um goleiro que ninguém conhecia. Tem um projeto e uma oportunidade para estar no ano que vem, inclusive disputando uma posição de Copa do Mundo, de terceiro goleiro. Tem um projeto, caso ganhe o título, de ser ídolo do Vasco da Gama, que não é pouco. Talvez para você ou para os seus empresários seja pouco, mas não é pouco. Então assim, recebeu o salário do artilheiro do time, porque ele é o jogador que mais performa junto com o Verratti, e tá reclamando fora luvas, e um contrato até 2030, 5 anos de contrato. O que mais o Léo Jardim quer? Ele quer ganhar o salário de quem? Porque no Brasil, quem são os goleiros que ganham muito assim? Talvez o Everton deve ganhar muito, o Hugo Souza. Então tá aí, né? Isso que disse o Pedrosa, e eu concordo ali com a análise dele. Cara, se o Léo Jardim não quer ficar, ele tem todo o direito de não ficar. Ninguém é obrigado a ficar onde não tá afim. Mas ele tem que ser honesto, né? Ele tem que ser honesto com o Vasco e com o torcedor que gosta tanto dele. Chegar e falar, olha, pra mim não tá dando mais aqui, quero respirar novos ares, vamos procurar uma proposta aí que seja boa pro Vasco, boa pra mim, e deixa eu seguir meu rumo. Mas ficar falando que quer renovar e pedindo valores completamente fora da realidade, aí realmente a situação fica complicada. Uma outra situação muito distante é Brian Rodrigues. Brian Rodrigues fica cada vez mais longe de uma possibilidade de ser reforço do Vasco da Gama. O jogador do América do México falou com a imprensa sobre o seu futuro e está projetando uma transferência para o futebol espanhol. É a prioridade do jogador nesse momento, então não deve vir para o Brasil. Vou ficando por aqui, um grande abraço, saudações, até a próxima, fui!